Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 14 de novembro de 2021, domingão, véspera do feriado que vamos ter amanhã na segunda-feira aqui no Brasil. E vamos aí atualizar rapidamente a situação do Bitcoin e das moedas que foram pedidas no vídeo de ontem e no vídeo de sexta-feira nos comentários, beleza? Então vamos começar aí pessoal, falando sobre o nosso querido Bitcoin, tá? O Bitcoin hoje ele tá caindo um pouco mais de 1% aí. Mas e aí, Tainan? Movimentos confiáveis? Ontem ele subiu 0,4%, hoje está caindo um pouco mais de 1%. Não, tá, gente? Estamos em final de semana e como eu sempre digo aqui para vocês, em finais de semana, o mercado de criptomoedas ele fica com baixo volume de negociação, e isso torna ele muitas vezes lateral e às vezes até propenso a manipulações, tá? Então, sempre desconfiem de movimentos de finais de semana. Bem, pessoal, para o Bitcoin, a minha visão é que para a gente saber exatamente o que ele vai fazer, a gente vai precisar que a gente entre durante a semana aí, tá? Então, amanhã, na segunda-feira, provavelmente os mercados já vão ter voltado, né? Pelo menos lá fora, na maior parte do mundo, e a gente vai ter aí uma noção melhor de para onde o Bitcoin está indo, beleza? No mais, pessoal, a perspectiva por enquanto é que o Bitcoin rompeu aqui essa bandeira de alta, com alvo lá na região dos 88 mil dólares, tá? Então, a expectativa é que ele alcance aí os 88 mil dólares nas próximas semanas, só que no curto prazo a gente pode ter movimentos aí um pouco diferentes e a gente está aguardando ele aí. Ele dá sinais aí de para onde ele vai para a gente saber, tá? Por enquanto ele segue segurando ali em 61% da retração de Fibonacci, ou seja, 63.500 dólares aproximadamente, tá? Então, por enquanto tá tudo aí dentro da ordem, beleza? A perspectiva aí de swing trade lá na região dos 88 mil dólares continua, tá? E se a gente for para os tempos gráficos menores aqui, pessoal, a gente vê que não há nenhum padrão gráfico muito claro, tá? A gente vê que estamos aí lateralizando nos tempos gráficos menores, beleza? Então, pessoal, para os próximos dias e semanas, viés altista para o Bitcoin, por curto prazo ele segue aí lateral, não dando indícios aí de exatamente para onde ele vai, beleza? Então a gente aguarda aí o Bitcoin se definir para a gente conseguir entender melhor para onde que ele está indo. Agora, pessoal, vamos comentar sobre as moedas pedidas. Hoje eu não vou comentar sobre as principais moedas do mercado, porque o mercado está parado, tá? Nem mesmo sobre o Bitcoin a gente tem muita coisa para atualizar, muito menos sobre as altcoins. Me pediram para falar sobre a CHZ, pessoal, a Chiles, tá? A Chiles está retestando aí aquele triângulo ascendente, né? Triângulo ascendente que ela rompeu para cima, tá? O alvo desse triângulo está na região dos 69 centavos. Só que para a Chiles continuar subindo, a gente vai precisar aí que ela que o Bitcoin ajude, tá, pessoal? Lembrando, a análise de altcoins sempre depende do movimento do Bitcoin. Se o Bitcoin resolve cair, aí, meus amigos, não adianta, as altcoins também, a maioria delas vão cair, tá? A Chile está seguindo esse movimento nos últimos dias, mas no geral, para a Chile, a gente tem perspectiva dela alcançar $1, uma vez que ela rompeu para cima aquele triângulo simétrico, tá? Que aquela flâmula ou triângulo simétrico, dependendo de como você preferir, se você for mais conservador, mais otimista. O alvo está lá na região de $1, o alvo para swing trade, o alvo para operações mais curtas aí estaria ali na região de 69 centavos, porque ela está rompendo aquele triângulo ascendente para cima, beleza? Me pediram para falar da CADA, pessoal. A CADA, infelizmente, é a moeda aí que está subindo muito, tá? Infelizmente não, né? Felizmente, mas infelizmente fica difícil de entrar, pessoal. Eu tenho sempre receio de entrar em ativos que subiram muito. Observem que no dia 8 de novembro, ela corrigiu aí 20%, tá? Então, moedas que estão subindo muito, na verdade, estão muito voláteis, estão com muita volatilidade. E da mesma forma que elas conseguem subir rápido, elas também conseguem cair muito rápido. Então, pessoal, sobre a CADA, eu aguardaria aí ela dar algum sinal, tá? Qual o sinal que poderia ser esse, pessoal? Ela tocar aqui nessa linha de tendência de alta, tá? Então, se ela voltasse aqui na região dos $7, ficaria interessante. 2, a gente poderia utilizar o índice de força relativa, tá? Para tentar achar entradas aí na CADA. Se o índice de força relativa aqui do gráfico diário, ele voltasse nessa região aqui dos 50, 60, eu ficaria de olho na CADA, beleza? Essa região aqui dos 50, a gente vê que foi uma região aí de suporte, tá? A gente vê que é uma região de suporte e resistência, que inclusive foi o local aí onde ela fez um último fundo, né? A gente vê que é uma região aí bem propícia para fundos, tá? A região ali abaixo dos 60 já começaria a ficar interessante olhar para cada, beleza? É lógico, a gente teria que ver se o contexto do mercado está favorável, né? Se não está havendo aí nenhuma preocupação exagerada no mercado, beleza?
Bem, pessoal, outra moeda pedida aí é a WIN, tá? Me pediram para falar da WIN. E para a WIN, por enquanto, a gente segue aí com aquela perspectiva de um possível fundo duplo se formando aqui no gráfico diário. Beleza? O fundo duplo tem alvo lá na região de 14.049 aí de frações de centavos, tá? E por enquanto ela ainda não rompeu a cabeça do pivô, né? Ela precisa romper essa cabeça do pivô aqui na região dos 10.052, tá? Ela rompendo essa cabeça do pivô, aí, meus amigos, é bem provável que ela vai buscar o alvo. Enquanto ela não romper, fica arriscado e a gente fica aí à mercê do Bitcoin, beleza? Hoje ela tá conseguindo subir 14%, mesmo com o mercado caindo. Pode ser uma demonstração de força, mas eu sugiro aguardar, tá? Se você está querendo comprar ela, está querendo montar uma operação, eu acho que não vale a pena a relação risco-retorno aqui. Não vai valer a pena, tá? O seu stop vai ficar muito maior do que o alvo, você vai arriscar muito mais do que você vai ganhar, tá? Se tudo der errado, você perde muito mais do que você ganharia se a operação der certo, então não compensa. E para você que está nela há mais tempo, já está segurando ela e quer achar um ponto, talvez aí aquela região ali dos 14 mil de frações de centavos possa ser uma região interessante, beleza? Então aí, em torno de 80% acima do preço que ela está agora, seria um bom ponto aí para realizar lucro, beleza? Me pediram para falar sobre a Litecoin, pessoal. A Litecoin tá bem esticada nos últimos dias, tá? Ela deu uma esticada, ela buscou o alvo daquele ombro, cabeça, ombro. Foi até um pouco acima. Por enquanto, pessoal, a gente deve aguardar a Litecoin formar algum padrão, beleza? Essa região aqui dos 230 dólares é uma região aí de suporte e resistência para a Litecoin. Então a gente deve ficar de olho se ela voltar nessa região. Pode sim ficar interessante. Se ela conseguir voltar nessa região e aqui nos tempos gráficos menores, né, no gráfico aí de 4 horas a gente vê que ela ficou sobrevendida, aí ela pode começar a ficar interessante, tá? Aí ela pode estar dando uma oportunidade, beleza? Me pediram para falar sobre a OMG, pessoal. OmiseGO, né, que é o nome aí dessa moeda, tá? Bem, na OmiseGO, o que eu vejo aqui, pessoal? Um topo duplo, tá? Fundo duplo não, um topo duplo. Aparentemente, tudo indica aqui que a gente tem um topo duplo nessa moeda, tá? Ela tá rompendo aí para baixo a base desse topo duplo, né? Então, isso indica aí que ela pode cair, tá? E se a gente projetar para baixo, esse topo duplo aqui da OmiseGO, né? A gente vê alvo para ela lá na região dos 6 dólares, tá? Então, a OmiseGO poderia aí cair até a região dos 6 dólares. Por enquanto, pessoal, a gente vê também que essa região aí dos 6 dólares coincide aí com o nível de 61% da retração de Fibonacci, tá? Então seria o alvo aí, seria ela cair até aquela região ali dos 6 dólares, beleza? Me pediram para atualizar sobre a STEP, pessoal. A STEP ela começou aí a romper o triângulo para cima, só que essa moeda é muito volátil, se o Bitcoin sobe um pouco, ela sobe muito, se o Bitcoin cai um pouco, ela já cai muito. Então ela tá aí tentando romper aquele triângulo e como eu disse na última análise, o que falta é que ela romper essa região aqui de 1,30, tá? Rompendo essa região de 1,30, pessoal. Aí, meus caros, ela não... aí ela vai estar fazendo o pullback aqui, provavelmente vem na região dos 2 dólares e 34 centavos, beleza? No mais, a gente precisa guardar aí a Step Finance, confirmar esse padrão, fazer algum movimento aí mais confiável pra gente poder aí montar uma posição mais tranquila, beleza? No mais, pessoal, a região em que ela está aí de pullback costuma ser uma região de relação risco-retorno melhor, tá? Porque você fica com o stop abaixo do último fundo, fica com stop menor, mas o risco também é maior porque ela ainda não confirmou. Isso aí depende do seu perfil de risco, tá? Outra moeda aí que eu não posso deixar de falar, que me pediram aqui nos vídeos, é a Sushi, pessoal. A Sushi começou a romper aquele triângulo ascendente, mas infelizmente ela voltou aí para consolidação, beleza? Sushi, que hoje é o token aí da Sushi Swap, tá? Infelizmente ela voltou aí para consolidação, a gente não tem aí com clareza, né? A gente não tem nenhuma clareza de exatamente para onde ela está indo, tá? A gente vê aí que a Sushi, pessoal, ela está aí em uma região que é suporte, tá? Ela precisava aqui para confirmar esse triângulo romper a cabeça do pivô, né? Mas ela começou aí e não foi, tá? Ela infelizmente tá complicada aí, pessoal. A Sushi nesse momento eu aguardaria se ela formasse uma base de preço aqui nessa região, poderia ficar interessante, beleza? A gente também poderia usar o índice de força relativa aí para estar observando o que ela vai fazer, né? Caso a gente veja aí o índice de força relativa de novo aqui no ponto em região de sobrevenda ou próximo ali do nível de 30, no gráfico de 4 horas, talvez a Sushi ficasse interessante, beleza? No mais, pessoal, acredito que a Sushi está aguardando aí os próximos movimentos do Bitcoin
para se decidir, tá? E também vejo aqui na Sushi um triângulo simétrico se formando. Esse triângulo simétrico nesse contexto pode ser caracterizado como uma flâmula e se for rompido para baixo, a gente teria alvo aí para Sushi aproximadamente lá na região dos 9 dólares e 15 centavos, tá? Então, olho na Sushi, vamos ver aqui. Se a gente projetar esse triângulo aí como simplesmente um triângulo simétrico, né? Uma vez que a gente está numa lateralização, o alvo seria também na região dos 9 dólares, tá? Então, vamos aguardar aí, porque infelizmente a Sushi e a maioria das altcoins estão dependendo do Bitcoin, beleza? Outra moeda pedida aí é a Light, né? A Light Token, tá? Infelizmente essa moeda está em tendência de baixa, ela tem pouco histórico de negociação e baixo volume de negociação. Então, infelizmente, não dá para chegar a conclusões muito claras aí na análise gráfica, utilizando a análise gráfica nela, beleza? Mas a gente consegue ver uma LTB aqui, tá? Se ela chegasse aqui de novo nessa região dos 1,30 de dólar, 2 dólares, na verdade 2,50, seria um ponto interessante para estar se desfazendo dela, beleza? Me pediram para falar aí da Shiba Inu. A Shiba Inu tá rompendo aí para cima um triângulo simétrico, tá? Ou flâmula. O alvo desse triângulo simétrico ou flâmula se encontra ali na região de 11.647 aí de frações de centavos, tá? Por enquanto ela está num ponto onde a relação risco-retorno para montar uma posição é melhor, mas ela precisa ali romper a região ali dos 5.891 de frações de centavos para a gente ter aí a confirmação do pullback, a perspectiva de que tem mais chances que ela vá, tá? Lembrando, não existe certeza em mercado de renda variável e a gente deve aí aguardar para ver o que ela vai fazer, beleza? Por enquanto a Shiba Inu, ela está aí, ao que tudo indica, rompendo esse triângulo para cima, mas é bom sempre lembrar que a análise de altcoins estão condicionadas aos movimentos do Bitcoin. Se do nada o Bitcoin cai aí essa semana, a Shiba Inu, ela também iria. Então, por isso, recomendo a todos que, se forem se posicionar na Shiba Inu, independente de ela ter concluído o pullback ou não, eu recomendo que usem stop ou entrem com bem pouco, tá? Porque o risco das criptomoedas é um risco que vai além delas mesmas, tá? A maioria das altcoins aí, elas carregam, além do risco delas, o risco do Bitcoin, beleza? Me pediram para falar sobre a BTT, pessoal, BitTorrent, tá? A BitTorrent, a gente precisa que ela rompa ali a região dos 4.600 de frações de centavos. Ela tem um alvo bem grande, né, pessoal? O alvo dela está aí em torno de 355% acima. Ela está rompendo um triângulo simétrico para cima. Mas a gente precisa ali que ela rompa aquela região ali dos 4.600 ali de frações de centavos, beleza? Então a gente está aguardando. Caso ela consiga romper e caso o Bitcoin permita, caso o mercado fique mais favorável, a gente poderia ver ela aí a 17.820, beleza? Bem, pessoal, outra moeda aí que a gente tem que comentar, né, que pediram para falar dela é a SLP, tá? A SLP, pessoal, para mim ela segue aí na região de suporte, tá? Ela, na minha visão, é uma moeda que em caso de uma alt-season, em caso de o mercado das altcoins ficar favorável aí, né, caso aconteça o que a gente viu em 2017 e início de 2018, a SLP provavelmente seria uma moeda aí que poderia sofrer um pump, tá? E poderia facilmente aí alcançar a região ali que foi o topo histórico dela, os 40 centavos. A gente vê que essa região em que ela se encontra foi uma região de suporte lá em maio, né? Ela bateu nessa região e depois voltou para o topo histórico, 40 centavos. Então a gente acredita que por enquanto ela se mantém dentro do range aí, ela se mantém nessa região, ela pode novamente voltar ali para os 40 centavos, beleza? Outra moeda aí que a gente tem que comentar, que foi pedida e que eu também já citei como oportunidade aqui no grupo, é a Gala, pessoal, da Gala Games, né? A Gala, ontem ela deu uma subida, tá? Ontem ela chegou aí a subir em torno de... Ontem ela chegou a subir em torno de 20%, hoje tá caindo, e é o que eu sempre digo, subiu muito num dia. Tome cuidado, porque no dia seguinte pode ter correção, tá? No mais, pessoal, a Gala Games, ela parece aí ter rompido para cima uma cunha descendente. O pullback, para confirmar o rompimento dessa cunha, tá ali na região dos 11, 12 centavos, tá? E o alvo estaria lá na região dos 18 centavos aproximadamente, beleza? Só que nos últimos dias ela parece estar aí esperando o Bitcoin, tá? Para mim essa moeda é uma moeda que tem potencial em caso de uma alt-season de ter um desempenho legal, beleza? Ela está em uma posição aí, se eu não me engano, 200 e alguma coisa do CoinMarketCap. Se ela subisse ali para o 100, ela já teria aí uma valorização legal. Então, olho na Gala Games, porque para mim, em caso o Bitcoin permitir as altcoins valorizarem, ela é uma moeda aí com potencial, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí um ótimo domingo e bons negócios. Até amanhã. Tchau, tchau.